Rosana Podcast tá no ar. Histórias para te inspirar. É só dar o play e se conectar. Se conectar, é se conectar. E se conectar. E se conectar. E se conectar. Olá, gente. Vamos mais uma vez agora entrevistar, e começar o Em Rosana Podcast. Desta vez, o nosso convidado, Matheus Mujica, representando aqui a juventude, na questão da UP. Matheus, fala um pouco mais sobre você e sobre a UP, por favor. Bom, queria primeiro agradecer, o convite que vocês me fizeram para participar dessa entrevista, desse podcast, desse bate-papo, como você disse. Bom, como você falou, meu nome é Matheus Mujica, é um nome artístico, não é meu nome verdadeiro. Me chamo Matheus mesmo. Origem do quê? O Mujica veio, já que é artístico, Se inspirou em quem? O Mujica vem do Pepe Mujica. Lá do Uruguai? Do Uruguai. O ex-presidente do Uruguai, Sim, ainda em vida ainda, tá vivo ainda. Uhum. Ele foi um grande lutador em vida, Ele lutou contra a ditadura lá no país dele, foi preso, ficou muito tempo preso, resistiu e chegou a se tornar presidente. E quando ele se tornou presidente, ele fez 3 medidas que mudaram totalmente o país. Que foi, de uma vez só, ele legalizou o casamento homoafetivo e a adoção por casais homoafetivos. Ele legalizou a maconha e o aborto. Então foi tipo uma revolução, digamos assim, com essas pautas. E a história de humildade dele, Sim, ele é muito humilde, ele é agricultor. Sim. Ele faz o que ele gosta, Ele fala assim, que a gente tem que trabalhar naquilo que gosta, Naquilo que... Porque o nosso tempo de vida, ele é curto, Então a gente não pode ficar gastando com coisas que não são relevantes para a nossa vida, Como pessoa humana mesmo, assim. É o que está tendo hoje, a questão do estoicismo, Sim. Da pessoa se preocupar realmente o que te afeta. Sim. Por um lado é bom, por outro lado é meio egoísta. Sim. Mas vamos falar um pouco mais de... Gostei desse teu nome artístico, Sim. Mas continuando, uma beleza homenagem. Eu nasci aqui, Eu sou rosanense, nasci aqui. Nasci em Primavera, não era nem distrito ainda, Votei para tornar distrito em 2016, Nossa! Que é a Vila de Primavera, Vila dos Barrageiros. Meus avós são barrageiros, tanto por parte de mãe, por parte de pai, Vou fazer 26 anos agora, dia 15 de dezembro. E estou me formando em História, Então quero dar aula, ser um docente. Amanhã? Professor. Amanhã, Hoje é sábado, dia 14. Amanhã, dia 15 de dezembro. Olha que legal. 26 anos. O Jornal A Verdade, Fazendo 25 anos. E eu fazendo 26. Já é a data aí comemorativa, Nossa, que legal. Bons parabéns, então, antecipado aí. Sim, então, okay. Meu futuro trabalho é como professor mesmo, Estou me formando e estou trabalhando na minha militância com a Unidade Popular e o Jornal A Verdade. E quando surgiu essa militância sua aí com a UP? Como você integrou nessa, como é que diz assim, cavalgada? Sim. Bom, tive uma caminhada meio diferente, assim, Porque eu passei no curso de Ciências Biológicas na Unesp de Ilha Solteira, 2018, Então eu fui para lá e comecei a viver uma outra realidade. Também de cidade pequena, igual aqui. Muitos que podem estar vendo são, às vezes, de cidade grande, não sabem como que é o ritmo do interior, As coisas acontecem um pouco mais devagar, a gente fica sabendo por último das coisas, Inovação, primeiro na capital, depois aqui. Aí eu fui para Ilha Solteira e o movimento lá, como é muito universitário, Você falou da juventude já. Lá tem a Unesp, traz uma mudança para a cidade, assim, porque é uma universidade pública, Pública, gratuita, estadual, que traz uma mudança para a cidade, um movimento, assim, que eu nunca tinha visto antes, Então, estudando lá, eu comecei a ter contato com leituras, com a biblioteca, que aqui tem biblioteca, mas a biblioteca da Unesp lá é gigante, sala de estudo, tudo. Então, eu falei assim, caramba, por que a gente não tem isso, não tem esse acesso? Por que é tão desigual? Por que uma cidade não tem essa biblioteca, não tem esse acesso? As pessoas, às vezes, passam na frente da universidade e falam assim,
nem pensa que pode estar lá. Porque falar, eu tenho que pagar. Um caos que eu tive foi quando eu voltei, né? Eu encontrei um amigo meu, ele falou assim, o que você está fazendo? Eu falei, eu estudei na Unesp. Ele falou, quanto você paga? Eu falei assim, nossa, o povo nem sabe que tem uma universidade aqui, né? Aqui no nosso quintal, que não paga, ganha bolsa. Não, e pior, além de ganhar bolsa também, né? Os estudantes agora aí ganham também incentivo, que eu vou conversar com os professores da Unesp, né? Que é um incentivo, assim, uma cesta básica. Muito importante. Com produtos de qualidade. A Leite permanência. condensado moça. E até novidade, geleia de né? morango. Na época que eu estudei era difícil. Então, na época eu estudava, olha lá ainda, se tinha um todinho, um chocolate. Mas assim, é bom por quê? Porque é para a pessoa realmente se concentrar e focar nos estudos. E tem cobrança também. Porque, por exemplo, eu ganhei uma bolsa já lá, era R$400, para eu fazer um trabalho, e eu tava fazendo trabalho, né? Porque era na escola. Então, é um trabalho junto com a ETEC. Outra coisa que tinha lá, tinha ETEC, Instituto Federal, que eu fiquei, Instituto Federal, ETEC, que escola que é essa? Uma escola com ensino maravilhoso, público. Aí eu falei, caramba, por que as escolas não podem ter isso, né? Mas por quê? O professor é valorizado, paga bem, Sim. paga-se bem. Aí, em 2022, né, eu voltei para cá, para Primavera, e comecei a fazer história, né? Eu comecei a me envolver com a licenciatura lá na biologia, né? E comecei a me apaixonar pela licenciatura e desviar o caminho da biologia. Então eu foquei mais na licenciatura, né? Aí eu decidi que eu sou de humanas, assim, fui para a história. E aproveitando já, né, você vai ser um futuro professor, o que você acha agora da nova lei, assim, da questão da proibição da utilização do celular nas escolas? Você nasceu praticamente junto com essa tecnologia. Eu fui acompanhando isso. Inclusive, eu tive um choque, assim, na minha vida, né? Que eu estudei em escola pública e em escola particular. Quando eu fui para a escola particular, eu vi uma realidade totalmente diferente daquela que eu conhecia. Aqui num município pequeno ainda, né? Imagina nas grandes cidades, que a mensalidade é 10 mil. Era uma escola que pagava R$500, alguma coisa assim. Então, tipo... Mas tinha criança lá com celular avançado. E eu nem tinha celular. Eu nem tinha celular na época. E tinha criança com celular, tipo... Igual esse aqui, assim, não com essa câmera assim, né? Mas celular touch, tudo assim, né? Na época ainda tava tirando aqueles modelos antigos, V3, com televisão, lá. Celular com TV, com 2 chips. 2 chips, rádio, tudo, né? Então, essa coisa de proibir o celular na escola, eu acho interessante. Porque a escola eu enxergo como um local de aprendizagem mesmo. Um local para se construir aqueles saberes que foram acumulados durante a história, cientificamente, né? É um lugar de aprendizagem mesmo, um lugar de formação. Tem a corrente, né, crítica da pedagogia, né? A histórico-crítica, pedagogia histórico-crítica, que é mais relacionado a marxista, né? Por exemplo, temos o Dermeval Saviani, um professor. Aproveitando o marxista, desculpa até te interromper, mas me sendo uma dúvida. Você já chegou a ler o Capital? Não, o Capital, nunca li o Capital mesmo, né? A obra do Marx. Mas eu já li outros livros dele, porque o Capital ele é um livro científico, né? Sim. O povo fala assim, para você ver a dificuldade que a gente tem, né? De aprendizado, até nas escolas e tal. Uma pessoa que é formada em Direito, falou para mim que começou a ler o Manifesto Comunista. Manifesto. E não terminou porque achou muito difícil. O Manifesto, que é tipo um livrinho assim. Eu comprei uns manifestos agora, não trouxe. Mas é tipo um livrinho quadradinho assim de bolsa. Panfleto. Eu acho até que deveria, digamos assim, para quem estuda administração, né? Até economia também, ter base, pelo menos nesses livros. Maquiavel, ok? Por quê? Porque tudo isso daí, o Príncipe, para que a pessoa tenha realmente uma noção, né? Dostoiévski também, para a pessoa entender o passado, para tentar entender como a gente vai gerir o futuro, né?
Então, assim, o que você falou da biblioteca, está de parabéns, porque são poucos os jovens que incentivam outros jovens a lerem. Sim. Certo? Porque a leitura hoje, tanto é que se a gente for ver, são poucas pessoas que têm paciência de assistir um filme de 2 horas. Sim. A pessoa consegue se vicia tanto na série, que a série é meia hora, e às vezes até ela fica o dia inteiro assim com o TikTok. Sim. Não consegue ter mais paciência para nada. E é isso que a gente está falando, né? Por exemplo, essa proibição do celular, como eu me filio à corrente marxista-leninista, né? Na educação tem a pedagogia histórico-crítica. Então, essa pedagogia ela é baseada na materialidade da realidade, né? Então, a gente vê que a escola ele é um ambiente formativo. Ele é um ambiente para formar as pessoas para o mundo mesmo. Para o mundo, não para um mercado de trabalho simplesmente, né? Ou um cidadão assim abstrato, mas para o mundo, formar uma pessoa com aqueles conhecimentos socialmente construídos durante a história e criticamente, por isso o histórico-crítica. Então a gente tem que trazer esses conhecimentos, porque tem muita coisa que a gente coloca na escola que não é dever da escola. Claro, a gente tem muita coisa que precisa, né? Que a gente está numa sociedade desigual. Mas não precisaria se a gente tivesse uma sociedade justa, né? Por exemplo, vai colocando muita coisa na conta da escola. Quando eu estudava, tinha dentista na escola. Sim. Só que era necessário. Era necessário, porque não tinha... Era o começo do SUS ainda. Sim. Lembrando que o SUS foi só depois da Constituição de 88, né? Depois da 90 e tal. Então, não tinha. Então, a escola tinha que fazer o trabalho do pai e da mãe, né? Mas hoje em dia a gente vê, a escola não é pai e mãe. A escola tem que formar uma pessoa ali com conhecimento científico. Então, eu acho bom proibir o celular. Agora está vindo uma proposta aqui do estado de São Paulo, né? Mas que agora... no Rio de Janeiro já também. E já está em âmbito federal também. Sim, já vai para o Senado ou para a Câmara, eu acho. Não sei nem porque foi permitido. Porque eu pensava que já era proibido. Na minha época eles falavam assim, metia o louco, né? O professor metia o louco e falava assim, não, celular é proibido, né? Mas todo mundo sabia que não era proibido. Na minha época a gente não tinha celular, a gente levava, às vezes, algumas vezes a gente levava revistas, coisas, já era baralho, já é cartinha, né? De bater. Tinha também. As inspetoras ficavam bravas, né? Cartinha assim, os moleques batiam assim, não pode bater na minha, né? Mas outra questão também, né? Até assim, eu não vou nem falar quando eu parei de estudar, né? Mas a educação física, para mim, era esporte. Esporte. Era esporte. A gente ia lá, usava o esporte, fazia exercícios físicos. Pelo que eu sei hoje, está tendo até educação física na sala de aula com quadro negro e professor da matéria. A única matéria que eu tirava 10, só por não faltar, sim. Agora eu tenho que estudar para educação física. Para você ver a situação da educação, né? Como foi colocada. A educação física mesmo, ela tem uma forte ligação com o treinamento militar. Então a educação física veio dos militares. As melhores escolas de educação física são do exército, né? Então tem essa formação militar. Então essa formação acadêmica, né, que traz um estudo para o corpo mesmo, para a mente, veio depois com pedagogia, né, com estudos que foram trazidos para a universidade e para a escola, chegando agora, né? Porque chega depois da escola. Primeiro vem na universidade, depois passa para a escola, né? Não, só pegando o gancho do que você está falando, quem é mais velho aqui vai lembrar que nas escolas públicas, assim, eles colocavam os alunos em fila, né? Colocavam eles, faziam descobrir e etc, né? Como se faz no quartel. Um quartel. Como se faz no quartel. Às vezes a gente até cantava o hino, né? Que não está errado, né? Tudo sim. Bem, né? Cantava o hino e tal, mas é toda uma construção bem militar, assim. Sim, militarizado. Né? Militarizado, né? Tanto que as escolas mais antigas, né? A gente estava mais próximos do regime militar ali, né? Da recente redemocratização do Brasil, no caso.
Não, e pela minha altura, né? Eu era o último da fila. Eu ficava lá no último da fila. Era ao contrário, era do mais alto assim. ao Era do mais alto ao mais baixo. Nossa. E era uma maravilha, né? Que sempre o último a ser escolhido para jogar futebol. Então, mas a gente vê que, falando da pedagogia mesmo, histórico-crítica, sobre o hino nacional, aplicando a pedagogia na prática, assim, né? A pessoa canta o hino. Que significado que tem isso? Ai, é patriótico. A pessoa ficar lá em fila, assim, e cantar o hino nacional. As pessoas não sabem o hino nacional. Não sabem. As que decoram ainda cantam errado. Porque é difícil. O que a gente tem que trazer na história? Tem que usar o hino nacional, sim. Aí o patriota fala, ai, a doutrinação é tal, não sei o quê. Não. A gente traz também o hino. Na história. Nosso município tem um hino. Sim. Nosso então, falando do município hino. aqui tem um Eu nunca ouvi o hino daqui. Ninguém conhece. Mas, tipo assim, falando do Foi em hino. 2003 que foi criado aqui. É recente. Então, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico o brado retumbante. Nossa, é muito difícil, né? Quem sabe o que é isso aí? Se trata do português, né, do século retrasado, né? Sim, é um português arcaico ali e tal. Não que seja um problema, né? É proposital e tal. Mas a gente tem que entender que foi proposital. O que estava falando ali? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico o brado retumbante. Então, o povo heróico estava às margens do rio Ipiranga e ouviu um brado forte, que é o quê? O grito do Ipiranga, né? O grito da independência. Independência. Brilhou o céu da pátria nesse instante. Então, tipo, tem aquela figura e tudo. Só que o povo não consegue entender porque ele não tem uma educação crítica. E é isso que a gente tem que ter nas escolas, uma educação que seja crítica. É isso que eu acho que está faltando para a nossa juventude, uma formação não técnica, que eles falam, né? Tudo tem que ser técnico, vamos fazer um técnico, mas uma formação crítica, que a pessoa seja capaz de pensar por si mesma. Sim. E não se deixar levar pela influência dos outros. E tentar entender o porquê das coisas, certo? Você sabendo o porquê, pelo menos você valoriza ainda a cada coisa. Sim. Porque, vamos dar exemplo, na minha época de escola, né? O que o professor fala em sala de aula, eu acatava como lei. Obedecia, né? Obedecia, porque ele é o professor. Nossa, eu era terrível na minha época. Depois, quando eu comecei a fazer faculdade, eu falava, nossa, aquele professor não sabe de nada. Nossa. Quem manja aqui é o professor de faculdade. Sim. Depois que eu fiz uma pós-graduação, eu falei, aqueles professores de faculdade não estão com nada. Esses mestres aqui é que mandam. Então, deixa eu parar aqui, porque senão... É O cara que complicado, dava aula né? não tinha pós. O cara que dá aula não tinha nem pós. Então chega um ponto que é isso, né? Assim, você vê, eu sou de uma época que as crianças, elas odiavam matemática. Nossa, Porque tem aquela coisa, eu amo matemática ou odeio a matemática. Sim. Mas o que acontece? Você é inteligente para caramba, você manja matemática? Você vai dar aula de matemática. Só que você não tem pedagogia. Você não tem aquela paciência. Para você é óbvio que 2 mais 2 é 4. Mas se a criança fala errado, você vai chamar a atenção dela na frente de todo mundo. Sim. O que vai acontecer? Ela vai ficar com vergonha. Ela não vai querer mais perguntar mais nada, porque sabe que o professor vai brigar, as crianças vão tirar sarro, então ela engole a matemática. Sim. Então é isso que a pessoa às vezes odeia a matemática. Então é aquilo que você falou. Tem que ter mesmo uma pedagogia para poder ensinar e saber transmitir o conhecimento. Sim. Porque conhecimento por si só não adianta nada. A pessoa ela é intrínseca, ela conhece aquilo, mas ela não sabe repassar. Muitas vezes o cara é nativo americano, Sim. nativo numa língua. Então vai dar aula de inglês. Para ele é óbvio. É muito, muito bacana isso que você está falando, porque eu consigo enxergar isso no que eu aprendo. Por exemplo, eu tenho 2 grandes referências que eu gostaria de homenagear aqui, né? A primeira eu conheci pelos livros, que é Paulo Freire, né? Então, tudo que você está falando está nos livros de Paulo Freire. Por exemplo, esse gesto do professor, ele fala de uma experiência dele. Aí ele foi homenageado no Enem. Sim, que ele via assim, o professor pegava assim o caderno, olhou assim o caderno dele, tipo... Não falou nada, só...
Balança Tipo, a cabeça, muito bom. tá tudo certo. E ele, tipo, ficou, nossa, lembrou, o professor deu um gesto bom pra mim. Aí minha mãe, né, citando minha mãe agora, ela falou assim que na época dela, a professora olhava assim, tacava o caderno assim, isso aqui tá errado. Aí a pessoa que tava certo, tá certo. A pessoa que tá errado, plá, jogava. Isso aqui nem é, olha que letra feia. Então isso fica marcado, né? Eu não sei se vocês pegavam essa época, né, do professor falar a nota na frente de todo mundo. Nossa, fazia isso na faculdade também, tem a nota Dorayama, aberta, assim. você tirou 10. Ok, Pablo, 5. Então chega um ponto que é isso, né? É humilhação mesmo, né? Aham. Não tipo, nossa, eu vou incentivar o aluno a aprender. E outra coisa é matemática, né? Eu não gosto de falar muito assim, porque às vezes a gente está desmerecendo o trabalho de outros professores, né? Mas é complicado, porque eu me dei muito mal com vários professores na escola mesmo, né? Era um aluno terrível. E aí hoje eu vejo esses professores e eles falam, você vai pagar por tudo que você fez, agora você vai ser professor. Não, Você vai sofrer também. tem uma novidade agora, né? Que é a avaliação a avaliação 180. O aluno avalia O aluno avalia o professor. De um lado é bom, de um lado é ruim, né? Mas O microfone, dá isso daí pra mim. Equilíbrio é tudo. Ok? Então, assim, o que acontece? O aluno vai chegar e vai falar, pô, o professor ele pegou no meu pé, então eu vou avaliar ele errado. Então, assim, chega um ponto assim que você fica naquilo, fala, poxa, que ponto que o professor vai deixar de ser professor e ensinar? E ele vai querer, digamos assim, ter o carisma do aluno para poder manter o emprego. Então, no meu ponto de vista, realmente, eu não achei bem certo não ter essa avaliação 180, né? porque tem sim esse lado ruim, né? De os alunos não estarem meio que preparados para poderem avaliar os professores, né? Não tem essa formação, não teve essa formação dos alunos. Foi tudo muito de repente, né? Começou os computadores e aí o governo já falou, não, agora tem que cobrar nos computadores atividade, e já colocou isso de avaliação. Então as coisas foram muito rápidas, assim, né? Mas é que, tipo assim, a gente vai... Não, é muita coisa para falar, né? Mas, tipo assim, falando do meu professor que eu queria falar, se ele estiver ouvindo aí, né? ele vai ouvir. E ele vai ouvir. Ele é um grande professor que me deu aula na Unesp. Ele chama Éder Pires de Camargo, né? Não quero errar o nome dele, eu acho que eu falei certo, né? Éder Pires de Camargo. É um professor que ele é cego e ele se formou em física, mestrado em física e doutorado em física. Nossa. E ele me dava aula de didática na biologia. Olha que coisa, né? Um professor formado em física, mestrado, doutorado em física, ensino de física, né? Cego, dando aula na biologia de didática. E ele me ensinou o quê na aula de didática? Matemática. É uma coisa... Ele me explicou, não para mim, né? Ele explicou para a sala inteira, uma coisa que era uma dúvida tão besta assim, e que quando a gente perguntava para o professor, ele falava, é porque é. É porque é. Mas por que, professor, que é assim? Porque é. Só decora, porque é. Tipo, mas matemática você tem que entender o significado. E ele explicou na lousa. Na lousa. O professor cego pegou, explicou na lousa. Olha a capacidade dele. Uma regra matemática que todo mundo entendeu em, tipo, 2 minutos. Para você ver a capacidade do professor. Então, eu não gosto de falar muito isso assim. Por um lado, eu estou falando bem do professor, mas mal de todos os outros que passaram na minha vida, né? Que não conseguiram explicar uma coisa tão simples. Então, tem essa importância da formação dos professores, né? Tem também uma importância de se olhar para a base, né? Para a educação básica, né? Então, é isso que eu prezo. E por isso também que eu escolhi militar na Unidade Popular, né? Na Unidade Popular pelo Socialismo, que é... Na UP, né? Na UP. E com o jornal A Verdade, porque
Esse jornal também Era isso que eu ia falar. Vocês que estão vendo aqui, ele está sendo decorado Sim. aqui, material decorativo. é um jornal, ele é formativo Aham. também. Então, que partido que você vê que tem um jornal impresso, que vem quinzenalmente, vai fazer 25 anos já esse jornal. Então, não sei se a câmera tá pegando Tá aqui, pegando aí. que essa manchete de dezembro, generais de Bolsonaro Bolsonarista. É Bolsonaro. Bolsonaro tramaram golpe para impor ditadura. Então até um general foi preso. O general foi preso. Aham. O E hoje é aniversário da Dilma. e aniversário da Dilma, né? Que foi torturada, né? E o general 4 estrelas, pela primeira vez na história do Brasil, foi preso, né? Nem no golpe, né? E aí você fala, mas pô, você só tá falando Bolsonaro, 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 e o Lula? E o PT, hein? E o Lula? Não sei se vocês podem ver aí. Aqui tá falando, governo Lula corta do povo para manter privilégio dos ricos. Aqui a gente está defendendo os trabalhadores. A gente não quer saber se é governo A ou B. Eu quero saber de defesa dos trabalhadores. E do meu lado, para educação, né, também. Sim. Mas aqui a gente está falando, por quê? Essa política é a política neoliberal, que ambos aplicam, tanto o Haddad quanto o Guedes. A política neoliberal, que, por exemplo, agora corta do povo para manter privilégio dos ricos. Por quê? Estão querendo passar no Congresso um projeto de lei do governo, foi um deputado do PT que fez, para limitar o crescimento do salário mínimo. Então, o salário mínimo não vai crescer o tanto que deveria, e mudar as regras do BPC. Eles falam, vai passar um pente fino no BPC, mas é uma regra que vai afetar quem? Os mais pobres. Quem recebe BPC tem que comprovar que a pessoa está precisando, tem uma deficiência, então eles vão mudar esse critério de deficiência. Agora, para a pessoa provar que ela tem uma deficiência, vai ser muito mais difícil. Pessoas autistas, às vezes, vão passar como se não precisasse de apoio, né? Porque tem grau 1, 2 e 3 de apoio, nível, né, de apoio que a pessoa precisa, e às vezes ela não vai conseguir receber esse auxílio. E a pessoa, para receber... Que é o LOAS. É, o BPC, LOAS, que a gente conhece. Sim. E também a pessoa, para receber, ela precisa de, na família, ter uma renda de 1/4 de salário mínimo. É 300 e alguma coisa reais. Então, se você ganhar R$400 por pessoa na família, já não recebe. Uma família de 4 pessoas tem que receber um salário mínimo. E onde vive 4 pessoas com salário mínimo? 4 pessoas com salário mínimo para poder receber um auxílio de um salário mínimo. Você vai fazer hoje a compra do mês, é R$1.000. Com R$100 hoje você não mantém uma semana uma pessoa. Né? Num Para supermercado. 4 pessoas é R$1.000. É E eu não tô falando caro. supérfluo, não. Tô falando do arroz, do feijão, Cesta da básica. mistura. Que eles não contam a carne, não contam como Não. cesta básica. Tem tem o DIEESE, né, que é o Departamento Intersindical, não sei o nome exato, né, para não errar aqui, né, mas DIEESE, que ele calcula o salário mínimo necessário para uma família de 4 pessoas. Aí a pessoa fala, nossa, vai se assustar, né? Mas calma, é para uma família de 4 pessoas. O que a gente tem hoje é o salário mínimo para uma família de 4 pessoas. Porque para você ganhar o benefício, tem que ganhar 1/4 de salário mínimo per capita. Então, beleza. Quanto que é? 6.000, dá quase R$7.000. Um salário necessário. Mas é baseado em quê? Baseado em quê que eles fazem essa pesquisa? No preço dos alimentos. Quanto custa uma cesta básica hoje em São Paulo? Na base de R$700, 750. Sobra para quê? Aluguel? Energia? Água? Sabe? Então, o que a gente está fazendo aqui é uma luta pelos trabalhadores. Dos trabalhadores para os trabalhadores. É isso que a gente preza. E se a pessoa quiser dar como faz para ter esse jornal? Dá uma dica, pessoal, onde te procura, Sim. se tem redes sociais. Temos sim, inclusive
para todo mundo aqui no Jornal A Verdade. Esse jornal, ele está já há 25 anos em circulação. Em 2022, se eu não me engano, ele passou a ser quinzenal. Então dobrou, né? De 12 edições para 24 edições por ano. Sim. Ele é de circulação nacional, então em todo o Brasil. A venda dele é feita nas brigadas. Então, quinzenalmente aos sábados, os nossos militantes estão na rua, da UP, dos movimentos também. Você tem algum ponto fixo, assim? Vamos dar exemplo, uma sexta-feira eu estou lá na feirinha, me procurem, ou então... Sim. Nós costumamos fazer o jornal como um todo, né? Todos Sim. os movimentos. Nós temos o MLB, que é o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, o Movimento Algabenário, que é um movimento de mulheres, na luta pelas mulheres e pelo socialismo, né? Temos a UJR, que é a União da Juventude de Rebelião. Todos esses movimentos, eles trabalham com o Jornal A Verdade. É a base de formação nossa. A gente escreve para o jornal, a gente lê o jornal em conjunto, sabe? Então, todo mundo vende nas brigadas, preferencialmente em ponto de ônibus, em porta de fábrica. Aqui a gente tem o quê? O Sacolão do Jorge. Tinha me esquecido. Então a gente fica geralmente legal. no Sacolão do Jorge, lá em Rosana, na Praça de Rosana, na Praça Central lá mesmo. Sim. Porque assim, falta, vamos dar exemplo, aqui a gente tem ainda, mas não chega mais para cá, o jornal imparcial. Sim, uma mídia física, uma né? mídia física, mas assim, não tem mais. Por quê? Porque era gostoso a pessoa sentar e ler, certo? Folhear e ler. Mesmo a notícia, porque assim, ainda porque no mundo que nós estamos hoje de fake news, o jornal impresso, o livro impresso, tem a responsabilidade de quem escreveu, diferentemente do boato, né? Do fake news que o pessoal prolonga por aí, né? Sim. Então, assim, tudo isso daí é válido. E é um jornal que ele é construído por nós. Não tem propaganda. Já que a gente está falando de Paulo Freire também, né? Paulo Freire já dizia também, né? Que não existe você ser imparcial, né? Não existe imparcialidade. Você é orientado por uma base ideológica. A questão é, a sua base ideológica é inclusiva ou exclusiva? Então, o jornal, ele já fala, a verdade, o povo já assusta, né? A verdade, nossa! Mas porque a gente acredita que existe uma verdade. Porque a gente se baseia no materialismo, na realidade. Não independe a minha, a sua opinião, vai ter uma verdade, vai ter uma realidade. Então, se o jornal, por exemplo, a Globo, fala lá, o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, porque os donos da Globo são donos de latifúndios. Então, a Globo, os donos da Globo, são donos de latifúndios, são latifundiários. Eles têm empresas que vendem soja, né, que vende gado, então eles lucram com isso. Esse jornal aqui não tem ninguém patrocinando, ele custa R$2. Eu não estou ganhando com isso, dinheiro, monetariamente. Né? Isso aqui é uma realização da nossa vida, né? Para os trabalhadores. Eu sou trabalhador também, né? Então lutando por mim mesmo, né? Trabalhador. Então isso aqui é R$2 cada edição, R$4 por mês. Que a gente está levando a informação mesmo. Então, se alguém quiser colaborar também, a gente tem um canal. Então, você abrindo aqui a primeira página sempre, né, depois da capa, tem todos os contatos aqui. Tem o e-mail de contato. Faça sua denúncia, escreva para o Jornal A Verdade. Tem o Pix para doação, né? Esse é o Pix do jornal mesmo, mas quem quiser comprar tem que pagar direto com a gente, né? Que a contabilidade daqui a gente faz aqui, né? Tem os endereços, tudo, a redação nacional, o editor responsável, editores, diretor de redação. Então, tem tudo aqui, os contatos para quem quiser. O site é www.averdade.org.br. Então, você pode acessar, assinar. Matheus, como você vem de uma orientação marxista, né? Hoje em dia a gente está passando por duas transformações, né, no mercado de trabalho, que é uma que é comportamental, né, não diria cultural, porque
isso não vem do que nós estamos, né, do que a geração anterior aprendeu com nossos pais, né, que é no caso dessa geração nova, né, não está querendo, entre aspas, trabalhar. Sim. Mas eles, assim, não é que eles não querem trabalhar, é que eles estão... É uma geração que está colocando como prioridade mais o seu lazer, mais a sua vida pessoal, etc. E também nós temos também uma revolução que está vindo da inteligência artificial e da automatização do trabalho. No ponto de vista marxista, como que você vê que isso vai transformar o trabalho daqui a alguns anos, nas próximas décadas? Então, do ponto de vista marxista, o capitalismo ele está constantemente se revolucionando. Já está no manifesto isso. O capital ele se revoluciona constantemente para continuar exercendo a dominação, né? Então, o que a gente fala que é a exploração? De um lado, nós temos a maioria, que são os trabalhadores. A gente chama de proletariado, ou campesinato, né? Os camponeses são trabalhadores, seja do campo, da cidade. A pequena burguesia também é trabalhadora. Você que tem um MEI, você que é dono de uma lojinha. Por exemplo, temos uma conveniência. O dono da conveniência não é o burguês. O burguês é o dono da Ambev. O dono da farmácia não é o burguês. O burguês é a multinacional que produz a Big Pharma. Então tem esses dois lados. Um lado que produz, que trabalha, produz tudo. E se perder o emprego não tem nada. E outro lado que tem tudo e não depende do trabalho. Isso vem da construção capitalista, que vem lá aqui no Brasil, por exemplo, das capitanias hereditárias. Vê hoje o nome das pessoas. São sobrenomes antigos. E essa nova revolução que você traz do mundo de trabalho, isso já era esperado. Porque tem as revoluções industriais, né? Teve várias revoluções industriais, agora é a inteligência artificial, né? Que está substituindo vários... Então, a gente tem na história os mesmos relatos. Quem foram os primeiros a se revoltarem? Eu esqueci o nome, cobram muito de historiador decorar o nome das coisas, né? Eu esqueci o nome. Mas tinha um movimento que quebrava as máquinas de trabalho. Não, era parte era o início ali ainda, né? Não era do anarquismo, do socialismo, mas tinha um movimento, eu esqueci o nome, não vou falar para não falar besteira, assim, né? Mas eles quebravam as máquinas de trabalho. Iam lá e quebravam as máquinas. A máquina vai substituir o trabalho. Então, desde que inventou isso, tem. Então, hoje é a mesma coisa. A IA vai substituir o mercado de trabalho. Não, gente. A robô não produz mais valia, né? Quem produz a nossa riqueza é o trabalho humano, né? Então, quem produz tudo são os trabalhadores. Então, essa nova mudança que está ocorrendo é uma precarização. Esse jovem nem, que nem estuda nem trabalha, que tem agora, né? O nem estuda nem trabalha. E o sem. Sem emprego, sem escola. Sem estudo, sem emprego. Por quê? Porque se glamorizou, né? Você não ter direito trabalhista, né? Então, hoje os coaches falam, não, você tem que empreender, ser dono de si mesmo, né? Você tem que ser dono de si mesmo, empreendedor de si mesmo. Então, na época dos nossos pais, que a gente falou culturalmente, a pessoa trabalhava, construía uma família, comprava uma casa, aposentava. Esse era o sonho de vida. Eu quero passar no concurso. Quem ouviu isso da mãe, do pai? Passa no concurso. Ai, mãe, mas eu tô fazendo tal coisa. Mas você já fez concurso? Para ter aquela estabilidade, né? Então a pessoa tem a estabilidade, tem um 13º, salário, tem o direito de greve, né? Então, tipo assim, não é o povo fala, negociar com o patrão. Tem que ser negociação com o patrão. Você já tentou negociar com o patrão? Tem como. Ou você escolhe ou você é mandado embora. Tem uma fila. É o exército industrial de reserva. Próximo aí. Você trabalha assim. Trabalha ou não. Então, essa mudança é prejudicial. Mas é bom para quem? Para os
empregadores. Aí eu não estou falando do pequeno, do dono da lojinha de novo, que eu vou falar, mas o dono da lojinha vai acabar 6 por 1, vai quebrar, todo mundo vai quebrar. Esse é o mesmo argumento, é que o povo, eu não gosto de falar o povo, é um vício de linguagem, né? Porque a gente coloca no peso na sociedade, mas é uma manipulação que é feita. Os jornais, por exemplo, o Globo, lá em 60, eu estudo história, então muitas pessoas podem não lembrar ou não estudar, né? Mas quem estava vivo nessa época aí vai lembrar que teve a implementação do 13º salário na década de 60. Não vou conseguir bancar isso. Não vou conseguir bancar 13º salário, é um absurdo. Uhum. Tem que pagar um salário a mais. Um salário a mais, mas tipo assim, você tem que dar... A pessoa trabalha 11 meses, porque tem as férias, e ainda tem que receber um salário a mais, absurdo. Então é o mesmo argumento, vai quebrar. Então, a gente vê que essas transformações históricas têm que acontecer. Sim. E se tem, por um lado, a transformação da precarização do trabalho, tem, por outro lado, a luta dos trabalhadores para manter os direitos, né? Bom, Matheus, finalizamos aqui. Para quem quer te seguir, para conhecer mais a questão da UP, né? Certo? Onde te encontra, qual o Instagram, quais as redes sociais, por favor. Então, para você aí, para vocês que estão escutando a gente, podem acessar as redes sociais do Jornal A Verdade, Jornal A Verdade, em todas as redes. Então, você pode procurar, nós temos podcast também, no Spotify, você pode procurar no Instagram, Facebook, o X, né? Agora, o antigo Twitter. A gente está em todas as redes, A Verdade, averdade.org.br. E a Unidade Popular, né, a UP. Então, e o meu nome é Matheus Mujica, né, vocês podem procurar lá também. Eu não tenho nenhuma rede disponível ainda, né, que eu estou começando ainda, mas em breve teremos aí umas redes também. Mas procurem o trabalho do Jornal A Verdade e da Unidade Popular, né. Eu sou só mais um no meio dessas pessoas incríveis que a gente conhece, né. O jornal tem 25 anos já. Então é um trabalho que há décadas aí está na rua, falando com o povo, né? Então a gente não quer só o contato online. Vai nas brigadas também, que a gente conversa diretamente com as pessoas, né? Sim. Não está se escondendo atrás de uma câmera, igual algumas pessoas criticam, né? Web comunistas, tá na web. Bom, gente, encerramos por aqui. Muito obrigado por tua presença, ok? E vamos agora aguardar as próximas entrevistas. Obrigado. Obrigado. Você que está aí me escutando e é trabalhador e quer lutar pelos seus direitos aqui, ó, um jornal A Verdade.